Olá, Petrópolis! Olá, assinante da Rede Petrópolis de televisão, olá, amigo internauta do Facebook e alô também para o pessoal do YouTube e demais redes sociais. Começando mais um programa da série Dossiê História, um programa eminentemente cultural. Programação transmitida ao vivo pelo canal 10 da Tech Cable, Rede Petrópolis de televisão, às quartas-feiras, a partir de 21 horas e 30 minutos. Hoje estamos entrando um pouquinho atrasado. Nossas reprises aos domingos, a partir de 9 horas da manhã. E você poderá assistir este programa ainda e todos os demais da grade da nossa emissora em tempo real pelo Facebook. É só digitar Rede Petrópolis Televisão ou então pelo YouTube. Digite no campo de pesquisa o nome Rede Petrópolis de televisão e você vai assistir em tempo real o programa e a grade de programação da Rede Petrópolis de televisão. Para você que já está ligado em nossa programação, faça seus comentários e suas críticas. Ela é sempre bem-vinda e importante para o aperfeiçoamento do nosso programa. Será um prazer tê-los conosco em permanente diálogo e não esqueçam de dar um like em nossa página. O programa Dossiê História tem uma página no YouTube também. Para acessá-la, digite no campo de pesquisa Dossiê História, abrindo a página, clique na logomarca, sempre na logomarca, não clique nos vídeos que estão abaixo da logomarca. E ali você vai selecionar o tema em ordem cronológica de apresentação e também não esqueça de dar um like e de comentar o nosso material, a sua crítica será sempre bem-vinda. Lá você encontrará também temas variados e direcionados à informação de notícias, assuntos históricos, culturais, políticos, pesquisa acadêmica e ao entretenimento do internauta. Hoje, dia 27 de novembro de 2019, 27 de novembro sempre foi uma data especial para mim, que é o aniversário da minha saudosa mãe, que se estivesse viva, estaria completando hoje 101 anos. Ela nasceu no dia 27 de novembro de 1918. Hoje, 27 de novembro de 2019, é o 31º dia do ano no calendário gregoriano. E praticamente o ano acabou, já estamos em clima de Natal, de festejos, são 34 dias para a virada do ano. E vamos em frente, e o nosso primeiro quadro é o pensamento do dia. Então vamos lá, com Heráclito de Éfeso. Não se pode pisar duas vezes no mesmo rio. A ideia que Heráclito aí coloca é a ideia de que o indivíduo só tem uma única oportunidade para fazer qualquer coisa, para tomar uma decisão, e é naquele momento, porque se ele deixar para tomar a decisão em um momento seguinte, já não é mais aquele momento e o destino pode ser alterado. E a ideia é a ideia de movimento do rio, porque você, naturalmente, você se entrar no rio, numa segunda vez você já não vai entrar da mesma forma que entrou na primeira, porque aquela água também já passou. Heráclito era um filósofo que viveu entre 540 a.C. a 470 a.C. Ele era grego, da cidade de Éfeso. Um filósofo que analisava o comportamento humano por intermédio dos agentes naturais e de seus fenômenos, tais como o fogo e a água. E instituiu a ideia de que as transformações ocorrem em virtude da ação e reação entre os materiais. Ele, sendo natural da cidade grega de Éfeso, foi considerado um dos filósofos mais fascinantes, apesar de suas ideias confusas, o que resultou no apelido de obscuro. Muito bem, vamos em frente aqui. Transmitia seus ensinamentos na forma de jogos de palavras e charadas. Em razão da forma de expor seu pensamento, as ideias de Heráclito de Éfeso provocam debates acirrados há mais de 20 séculos.
Gregos e romanos discutiam sobre ele e, mais tarde, cristãos e muçulmanos. Na filosofia moderna e contemporânea, sempre ressurgem assuntos ligados a esse cientista filósofo. Heráclito nomeou o princípio organizador que governa o mundo de Logos. São dele as seguintes frases: da luta dos contrários é que nasce a harmonia. Tudo o que é fixo é ilusão. Não se pode entrar duas vezes no mesmo rio. Não escutem a mim e sim aos logos. Das coisas surge a unidade, e da unidade todas as coisas. Principal ideal de Heráclito, ele queria transmitir a ideia de que tudo que existe é uma manifestação da unidade, da qual o homem faz parte. As transformações, segundo o filósofo, são consequências da tensão entre os opostos, da ação e reação. Segundo ele, o Sol é novo a cada dia e o universo muda e transforma-se infinitamente a cada instante. Para exemplificar, compare essa ideia com o símbolo taoísta de Yin e Yang, as energias opostas, né? E Yin escuro e Yang claro. No mundo das tatuagens, o símbolo Yin e Yang é um dos mais populares, representando o equilíbrio para os chineses. O essencial é achar o equilíbrio entre elas. Heráclito deixa para nós uma lição muito grande dos seus pensamentos. Muito interessante estudar um pouco de Heráclito. Bom, então vamos ao dia 27 de novembro na história. Temos lá no ano de 1176 o imperador Marco Aurélio concede a seu filho Cômodo a patente de imperador e o torna o comandante supremo das legiões romanas. Cômodo assume o reinado em 177 da era cristã e falece em 192, assassinado. Seu assassinato marcou o fim da dinastia Nerva Antonina. Foram 7 imperadores, de 96 a 192. Foram eles Nerva, Trajano, Adriano, Antonino, Pio, Marco Aurélio, Lúcio Vero, que governou junto com Marco Aurélio e morreu lá no Oriente numa batalha com os Pártagos. E Cômodo, que foi o último, ascendeu ao trono por linhagem sanguínea. Ele foi o único dessa linhagem, ou melhor dizendo, ele foi o único dessa dinastia Nerva Antonina que ascendeu ao trono por linhagem sanguínea e não por adoção. O seu sucessor foi Pertinax. Todos os demais imperadores, principalmente nessa linhagem aqui, sempre assumiram por adoção. Eles eram adotados pelo imperador anterior, que então, por adoção, deixava a sucessão para aquele escolhido. O filme Gladiador, com o ator Russell Crowe, é uma obra de ficção, e o nome Maximus Decimus Meridius, que seria o personagem do filme, o Gladiador, ele é um personagem inspirado no general comandante das Forças do Norte, o verdadeiro Marcus Nonius Macrinus. Então, eles usaram um nome em fantasia, e que também se tornou um gladiador. Escavações recentes em Sacha Rubra descobriram o túmulo do antigo herói romano Marcus Nonius Macrinus, o general. E hoje está uma grande expectativa para a reconstrução desse túmulo, para a visitação. 1095, o Papa Urbano declara a primeira cruzada no Concílio de Clermont. O Papa atendeu uma solicitação enviada pelo imperador bizantino Aleixo I, que precisava de apoio militar para combater os turcos seljúcidas na península de Anatólia. Durou 4 anos. Libertar Jerusalém e a Terra Santa do jugo muçulmano foi também uma das ações bélicas. E essas ações bélicas, então, é conhecida como um conjunto de ações bélicas. Essa primeira cruzada é um marco nas relações de cristãos católicos, ortodoxos e muçulmanos.
Peregrinação de europeus de vários países se incorporaram à luta territorial e religiosa, tomando Jerusalém em 1099, criando o Reino Latino de Jerusalém e outros estados cruzados. Houve reflexo direto na Europa, expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica e aventura do descobrimento, culminando com o descobrimento do Brasil. Nós também somos obra e graça dos cruzados, que não eram lá pessoas muito confiáveis, né? Gostavam muito de dinheiro, assaltavam, roubavam, faziam e aconteciam. Aliás, há uma série na Netflix, se você quiser conhecer um pouco da personalidade dos cruzados e também do perfil dos turcos, chama-se Resurrection Ertugrul, sobre o grande guerreiro otomano Ertugrul, que ele era o líder dos Cais, uma tribo nômade de muçulmanos oguzes que eram originários do norte do Irão, ou Irã, e se passa no século XIII. Ali você vai ter uma noção do que foi essa guerra entre turcos e cruzados, católicos, e também dos turcos com os mongóis. Esse seriado da Netflix tem mais de 200 capítulos. É muito interessante e com uma riqueza de detalhes impressionante. Ertugrul foi praticamente o fundador do Império Otomano, porque essa tribo é que deu origem ao Império Otomano, que vai se formar 100 anos, menos de 100 anos depois. E quem consolidou esse império foi na figura do filho de Ertugrul, que é Osman I. É isso aí. 1807, vamos adiantar um pouco mais o tempo. Família real portuguesa, no dia 27 de novembro, retira-se de 1807, retira-se de Portugal para o Brasil ante a iminente invasão francesa. Eu não gosto muito dessa expressão, a fuga, né? Porque a retirada, na realidade, ela foi preparada. Tanto é que milhares de pessoas vieram juntos, biblioteca, veio toda a estrutura. Então, eles estavam se preparando para isso. Eles chegaram ao Brasil em 22 de janeiro de 1808, em Salvador. Nós temos umas fotos aí para mostrar. A chegada deles em Salvador, já em 22 de janeiro. Pode passar, por favor. Mais uma foto lá da Bahia. Família real chegando lá. Aqui é a nave que eles vieram, a nau, que era uma nau inglesa. E aí foi quando eles pisaram em terra, saindo da nau. Pode seguir em frente, tem mais uma foto agora no Rio de Janeiro. Deixa eu ver se é essa aí. Não, tem uma foto aí no Rio de Janeiro. Dá uma repassada aí para mim, por favor. Mais a outra, passa a outra, por favor. Essa aí. Essa foto já é no Porto do Rio de Janeiro, e essa aí, a anterior. Essa aí já é no Rio de Janeiro, quando eles chegam no Rio de Janeiro, um mês depois, se não me engano. Muito bem, então encerramos aqui o nosso Dia na História. E agora vamos ao jornalismo, dossiê História, e eu vou pedir a vinheta. Ok, então vamos lá. Em entrevista ao Jornal Online, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, que está se revelando um grande ministro, fala sobre as plantações de maconha em universidades federais pelo Brasil afora. Vamos ver e ouvir o ministro, e é realmente impressionante o relato do ministro. Depois eu faço um comentário em cima. Vamos lá. Como você se livra dessa doutrinação? Eu acho que diminuindo o poder absoluto hegemônico que hoje tem nessas madraças de doutrinação que são as universidades federais. Foi criado uma falácia que é que as universidades federais precisam ter autonomia. Justo,
autonomia de pesquisa, autonomia de ensino. Só que essa autonomia acabou se transfigurando em soberania. Então, o que você tem? Você tem plantações de maconha, mas não é 3 pés de maconha, você tem plantações extensivas de maconha em algumas universidades, a ponto de ter borrifador de agrotóxico. Por quê? O orgânico é bom contra a soja, para não ter agroindústria no Brasil. Na maconha deles, eles querem tudo que a tecnologia está à disposição. Ou coisas piores, né? Você pega laboratórios de química, uma faculdade de química não era um centro de doutrinação, desenvolvendo laboratório de droga sintética, de metanfetamina, porque a polícia não pode entrar nos campi. Então, o desafio é esse. Foi criada uma estrutura muito bem pensada durante muito tempo, e a verdade é que a gente aterrissou aqui há um ano, nem um ano ainda, e estamos começando a descobrir um monte de detalhes. Cada enxadada é uma minhoca, Camila. Muito bem, eu vou encerrar por aqui o nosso jornalismo hoje, porque eu estou com o tempo já bastante adiantado, hoje eu cheguei um pouquinho atrasado, e eu vou passar então a nossa entrevistada da noite, que é a professora Amanda Martins Ruffles. Esse Ruffles é assim mesmo que se pronuncia? O T mudo se pronuncia também? Ruffles. Então tá bom, estou aqui fazendo a correção. Amanda Martins Ruffles. Uma boa noite. Fico muito boa noite, honrado Gilberto, com a sua presença, professora. Tá? E hoje nós vamos falar um tema interessante. Nós falamos aqui um pouco hoje, no Dia na História, falamos sobre Idade Antiga, né? Falamos sobre um filósofo grego que é uma pessoa bastante polêmica até hoje, e a magia dos catadesmoi, é isso? Catadesmoi. É uma pronúncia grega, né? Que é isso, né? Catadesmoi. Catadesmoi, né? Isso. As divindades gregas crônicas... Quitônicas. Cetônicas, isso. Perdão, atuando juntamente com as divindades egípcias em Atenas dos séculos 5 e 4 a.C. Amanda Martins Ruffles, nossa professora, ela é graduada em História pela Universidade Católica de Petrópolis. Ela é pós-graduada pela Unopar em Africanidades e Cultura Afro-Brasileira. Atualmente é pesquisadora do NEA, Núcleo de Estudos da Antiguidade da UERJ, sob a orientação da professora Maria Regina Cândido. O tema da religiosidade e da magia está latente nas sociedades contemporâneas e despertam bastante interesse e curiosidade no grande público e especialistas. Foi o que eu pude anotar aqui rapidamente sobre o tema. Então, eu vou passar, Amanda, para você essa bola para que você possa, então, desenvolver o tema de uma maneira tranquila. Nós vamos ter aí 26 minutos para você desenvolver o tema aí. Eu Fique à vontade. Boa noite a todos. Agradeço novamente a minha participação aqui no Dossiê História. É a terceira vez que eu estou aqui participando do programa com o Gilberto Vanderlei, apresentador. Então, novamente agradeço o convite e gostaria de expor um pouquinho, né, dessa minha temática de pesquisa, que é um trabalho que tem sido desenvolvido já há alguns anos. É um trabalho que ele teve início na Universidade do Rio de Janeiro, lá na UERJ. Então, comecei a desenvolver essa temática em laboratório de pesquisa relacionada à história antiga. Então, quero agradecer mais uma vez a professora Maria Regina, que foi a minha orientadora de projeto de mestrado, e essa ideia surgiu a partir desse projeto. Então, como o Gilberto mesmo já trouxe aqui no programa hoje a fala do Heráclito, né? Heráclito de Éfesos, então nós hoje estamos complementando aqui essa temática que se desenvolveu sobre magia no Mediterrâneo Antigo, especificamente em Atenas, nos séculos 5 ao 4 a.C. Então, vamos estar aqui desenvolvendo um pouquinho mais também do que o filósofo de Éfeso
teve sua participação. Ele também esteve presente nesse momento histórico e também deixou a sua fala sobre o que ele pensava, e ele não concordava muito com esse tipo de práticas no Mediterrâneo Antigo, porque, na realidade, foi chamada pelos filósofos e pelos historiadores, por toda a historiografia em geral, como prática de desvio. Então, a partir do V século, com a Guerra do Peloponeso, a peste que assolou Atenas, a Grécia ela passa por uma situação de calamidade. Então, morte... A morte era em grande escala, os antigos gregos não tinham tempo nem de enterrar os seus mortos, porque a peste consumiu, né, a polis. E, a partir do momento que a peste, a guerra, consumiram, né, a vida na polis, esses antigos gregos passam a questionar a sua fé nos antigos deuses políades, que até então eram cultuados nos templos erguidos no Porto do Pireu. O Porto do Pireu também, no V século, se tornou o porto de maior, como eu posso dizer, maior intercâmbio entre Trácia, Frígia, Fenícia, Chipre, Egito. Então, várias regiões ao redor de Atenas, ao redor da Grécia, vinham para a Grécia, vinha para Atenas através do Porto do Pireu, porque o Pireu se tornou centro de comércio. Então, a partir do momento que ele se torna centro de comércio, nem só os comerciantes passam a chegar no Porto do Pireu. Com esses comerciantes, vêm também os magos, os andarilhos noturnos, os itinerantes, assim como cita Heráclito de Éfeso, os bacantes, as mênades, os mistas. Então, a fala dele é que é sem piedade que se iniciam, esses magos, esses feiticeiros se iniciam dentro dos mistérios entre os homens. Ele não concordava muito com essa prática de magia que começou no V século a se desenvolver. Mas essa prática de magia passa a se desenvolver por quê? A perda da fé nos antigos deuses. Por que essa perda da fé? Se uma polis organizada, que vivia voltada para o bem comum, para o bem coletivo, para o bem da polis, uma sociedade que era organizada através da filosofia, do uso da razão, eles passaram por toda essa situação de calamidade com a guerra e com a peste, eles, aos poucos e gradualmente, começam a perder a sua fé, a sua crença ela vai diminuindo nos antigos deuses cultuados nos antigos tempos do Pireu. Então, o que acontece? Com a perda gradual da fé nos antigos deuses, novos deuses passam a chegar, novos deuses passam a tomar lugar desses deuses que antes... esses deuses que já eram Afrodite, os deuses sempre que foram cultuados passaram a não ser mais tanto cultuados. Então, Afrodite, Apolo, vários deuses gregos deixam de ser cultuados e outros deuses tomam esse lugar, né? Então, os antigos templos eram utilizados apenas para cultos a deuses comuns e passam a ser utilizados para culto a deuses egípcios. Mas esses deuses egípcios, eles chegam, assim como a prática da magia, dos catadesmoi, que é uma prática de maldição, uma prática para, no caso, prejudicar o inimigo, destruir totalmente o inimigo, retirar o inimigo de seu caminho, é uma prática de maldição contra o outro, era uma prática de magia que tomou lugar no V século a.C. em Atenas. Então, essa prática de magia chega no Mediterrâneo Antigo, através do Porto do Pireu, com esses magos, feiticeiros, mendigos itinerantes. E a sociedade, a polis, já como não estava mais com aquela fé fervorosa nos antigos deuses políades, passa a aderir novas práticas de magia, novas práticas
que eram descritas como práticas ocultas na polis. Então, eles passam, os atenienses perdem a sua fé nos antigos deuses e começam a assimilar novas práticas mágicas e começam a invocar outros deuses nos templos erguidos no Porto do Pireu, que era um local de comércio, como eu já expliquei. Então, passam a ser cultuados deuses egípcios, deusa Ísis, deus Sete-Tifon, então outros deuses também, tá? Aí, o que acontece? Essa prática, como era uma prática de desvio, uma prática de prejudicar o outro, não era uma prática que poderia ser aceita na polis. A polis, que sempre viveu para a filosofia, para o teatro, para a democracia, para o uso da razão, para a lógica. Então, essa prática, ela não era bem vista. Então, ela era, digamos assim... todo o seu processo era feito à noite, de forma oculta. Os magos feiticeiros, eles eram contratados, eles chegam na polis, passam a ser contratados pelos atenienses e começam a fazer o uso das práticas mágicas, sempre contratados por uma outra pessoa. Então, essa prática ela precisava de duas pessoas, o mago e o usuário da magia. Então, você não quer mais, digamos assim, você tem uma causa na Justiça de Atenas, mas para garantir que você ganhe aquela causa, você não contava só com a boa vontade do juiz lá da polis. Você começa a contratar o mago, tá? E você começa a contratar o feiticeiro para garantir que a sua causa seja ganha. Então, você contrata esse mago, ele tem um trabalho a ser realizado, porque ele recebe para isso. Então, é pago esse trabalho, não é um trabalho feito de forma gratuita. Então, ele passa a ir para os cemitérios da polis, que é o cemitério do Querameicos em Atenas, no período noturno, remover sepulturas, colocar na mão direita de um defunto uma lâmina de chumbo, e nessa lâmina de chumbo era escrito o nome da pessoa que iria ser prejudicada, era escrito a invocação a um deus, que normalmente eram deuses gregos quitônicos, como Hermes, Cérbero, Perséfone e Hécate, e passam ao longo do decorrer do tempo, passam a ser invocados não só deuses gregos quitônicos, e sim deuses egípcios. Ísis, Sete-Tifon, também invocados. E era escrito uma maldição nessa lâmina de chumbo. Quem produzia essa lâmina de chumbo era o próprio mago. Ele fazia isso, como eu expliquei, de forma oculta, sem ninguém ficar sabendo, porque era uma prática, como eu posso dizer, condenada pela polis. Não era uma prática que ela acontecia no dia a dia, na cidade, para que todos pudessem observar. Não, ela tinha que ser feita de forma noturna, porque tinha até mesmo uma pena para quem fosse encontrado utilizando dessa magia, né, de fazer mal para o inimigo. Então, na realidade, o mago ele era pago e ele produzia a lâmina de chumbo, que era um material barato, era um material resistente à água, era um material, inclusive, também encontrado em água corrente. Ele era também depositado em água corrente, não só no cemitério do Querameicos, e tinha uma especificidade nesse contexto. Assim como os egípcios antigos, né, do Antigo Império, Médio Império, Novo Império, eles temiam os mortos, mas principalmente os mortos que morreram de forma prematura, que não morreram de uma forma natural, que não morreram depois de concluir o seu ciclo na Terra, o seu tempo na Terra, que é o normal. Eram mortos vítimas de homicídio, suicídio ou crianças. Então, eram essas almas desses mortos, vítimas de suicídio, homicídio ou crianças, eles eram invocados no cemitério do Querameicos pelo mago, pelo feiticeiro à noite, tá? Sempre no período noturno, com o intuito de conseguir realizar essa magia de prejudicar o outro, ou para você ganhar uma causa na justiça
da polis, ou para você que era atleta ganhar o seu campeonato, ou para você que era apaixonado por uma mulher que já era de um outro homem, que ela já era casada, ou para você ter um homem que já era casado com outra mulher. Então, era uma imprecação. Os antigos gregos chamavam de maldição imprecação. Me permite uma observação? Eles acreditavam numa vida após a morte? Os antigos gregos acreditavam que eles iam, dependendo da sua conduta na terra, da sua conduta na polis, eles iam para um ou para outro lugar. Ou eles iam para o Olimpo com os deuses, ou eles iam para o Hades e viveriam aquele inferno, que na realidade o inferno do antigo grego era uma repetição de uma coisa horrenda. Então, como o homem que subia na colina e tinha que levar a bola até o final da colina, e aquela bola descia, ele tinha que voltar a pegar a bola, levar até o final da colina, e isso repetidas vezes infinitamente. Ou o que tinha o fígado comido por um pássaro e passava a eternidade toda exposto, pendurado, com aquele fígado sendo devorado pelo pássaro. Então, tinham crenças assim como os egípcios acreditavam no Anduat, no Amenti, que se eles tivessem práticas positivas, não roubassem, não furtassem, não pecassem contra o seu vizinho ou contra a mulher. Enfim, eles acreditavam que eles iriam ter a vida eterna junto aos deuses, mas tinha que ter toda a preservação do corpo, tinha que ter todo um processo de mumificação, enfim. Eles acreditavam, dependendo da sua conduta, iam para um lugar ou iam para outro lugar. Perfeito. O Heráclito, ele condenava essas coisas, né? Sim, o Heráclito condenava, em pesquisas, né, através da historiografia, nós descobrimos que um dos filósofos era o Heráclito e ele condenava. Ele não concordava com esse tipo de prática de magia, prática de desvio, prática oculta para prejudicar, destruir ou até matar o inimigo. A origem dessas magias vinha lá do Egito, né? Então, a origem dessas magias vinham de toda as cidades ao redor do Mediterrâneo Antigo. Mas também, através de pesquisas, nós descobrimos pelos historiadores franceses, ingleses e muitos latinos que muitas práticas eram assimiladas do Egito. Nem todas, muitas práticas eram assimiladas de toda essa região ao redor do Mediterrâneo também. Mas a prática de fazer mal ao inimigo, essa prática oculta, ela chega na polis com esses andarilhos. E esses andarilhos vêm de lugares assim, como eu mencionei, Fenícia, Trácia, Frígia, Chipre, Egito. Então, eles vinham através do porto comercial, que era o Pireu, entravam na polis e iam oferecendo seus serviços de porta em porta e cobrando por esse serviço uma quantia. Aí, a partir do momento que a civilização da polis passa a não ter mais tanta fé por conta da guerra, dos incidentes, da peste que dizima a população, fome, guerra, incerteza, insegurança. Então, eles passam a aderir a contratar o serviço do mago. E o mago tem por objetivo realizar uma magia que tem por objetivo destruir um oponente ou tirar totalmente do caminho. Então, se você contrata uma pessoa, um mago lá na polis, do 5º ou 4º século, você está querendo realizar uma imprecação, uma maldição contra alguém. Para isso, com essas finalidades. Se é um atleta, ganhar uma competição. De repente, se é alguém que tem uma causa na justiça e não acredita só no juiz, ele quer garantir, ele contrata o mago escreve na lâmina de chumbo o nome da pessoa, invoca um espírito naquela lâmina, vai lá no cemitério, coloca na mão direita de um defunto dentro da sepultura, ou enterra enterra mesmo, na terra mesmo, e enterrava o nome de um inimigo. É para isso, é para destruir alguém, e sempre nesse sentido. Você vai infligir, você vai contratar o mago para que ele faça magia para você ganhar
algo para o seu bem, não mais pensando no bem da polis. Era uma prática que muitos historiadores e filósofos consideravam de forma egoísta, porque você não estava contratando para o bem da polis, e sim para o seu bem próprio. Muito bem. Nas guerras, e naquele período, a Grécia traçou guerras com os persas, com vários outros povos. Essa magia também trabalhava no... Essa magia, nós temos relatos dentro do 5º ao 4º século, na região de Atenas. Então, no caso, a minha área de pesquisa é Atenas. Com Esparta, você não tem nenhum elemento, não. Né? Não. O recorte foi Atenas, cemitério do Querabeicos, 5º ao 4º século. Exatamente nesse momento onde acontece a Guerra do Peloponeso e a peste, que assola Atenas. Interessante essa situação relatada por você, dessa pesquisa. Essa pesquisa foi feita aqui através da UERJ? Essa pesquisa foi feita na UERJ, dentro do Laboratório de História Antiga, que é o NEA. E o NEA, você está atualmente atuando lá como pesquisadora. Eu saí agora esse ano de 2019 para poder realizar questões profissionais, então eu não estou direto, eu vou quando tem algum evento, eu vou apresentar a comunicação, fui apresentar na Semana de História da UERJ, UF, UFRJ, USP, Veiga de Almeida, com essa temática. Está havendo agora no Rio de Janeiro uma mostra, né, de egiptologia, né, de peças no CCBB. egípcias que vieram. Né? Você esteve lá, por acaso? Ainda não. Eu não tive tempo ainda, porque a vida acadêmica e a pesquisa, e apresentar essa pesquisa nas universidades esse ano, eu não consegui ir. Mas eu quero ir agora no começo de janeiro, que parece que vai até o começo de janeiro. Você, nessa sua pesquisa, conseguiu detectar uma certa influência egípcia sobre os gregos? Sim, a Heródoto mesmo, a partir da fala de Heródoto e dos relatos de Heródoto, da fala dele no livro História, né, escrito por ele mesmo concorda que muita da magia veio do Egito. Então, que a Grécia ela assimilou do Egito a maior parte das suas práticas mágicas. E você acredita também que essas magias que foram desenvolvidas, porque os egípcios eram craques nisso, né? Em matéria de magia, né? E você acredita que essa influência subsaariana da África subsaariana, de alguma forma, eram culturas que herdaram dos egípcios também, ou o isolamento da selva equatorial não deixou que a cultura egípcia também penetrasse, pelo menos em termos de magia? Porque e você também é especializada nessa área de culturas africanas, todas essas culturas africanas, essas tribos africanas, todas elas tinham como religião a magia. E eles desenvolveram até vamos dizer assim, uma influência com os espíritos muito mais adiantado do que o pessoal ali da área do Mediterrâneo, né? E você acredita que eles também tenham recebido essa influência? Eu acredito que tenham recebido a influência porque, na realidade, não dá para pensar Egito como, vamos dizer assim, 1000 anos de história, são quase 4000 anos de história, e o Egito ele conquistou muitos povos e muitos povos invadiram o Egito. Então, isso acabou, essa imbricação cultural, digamos assim, ela perpassa, além do Egito, toda a região do Mediterrâneo Antigo. Então, eu acredito que o Egito influenciou, assim como
influenciou na política, na administração, na economia, também influenciou na parte religiosa e nessa parte, obviamente, de práticas de magia. Todos esses povos que passaram por lá. Então, você acredita que a magia foi do Egito para a África subsaariana? Sim, eu acredito não. A historiografia nos diz que sim. Tem relatos disso, há registros disso. Sim, né? sim, a Porque historiografia a grande que fala. dificuldade, o grande ato na cultura africana, entre o norte da África e a África subsaariana, foi exatamente a floresta equatorial, que ela era impenetrável para aqueles povos. E acredito até que até hoje, como a Amazônia, né, que é impenetrável também. Então, eles tinham que ir lá no Chifre, né, no lado leste da África, para poder fazer a travessia. Mas os egípcios não foram para a África subsaariana. Mas eu acredito que essa cultura possa ter sido levada pelos viajantes, pelos comerciantes, com aquelas grandes caravanas. Sim, né? sim. É porque, na realidade, a troca comercial era muito forte. A troca comercial antes do V século em Atenas, ou do IV século em Atenas, a troca comercial era muito forte do Egito entre a Flígia, a Trácia e a Fenícia. Porque não havia essa questão do dinheiro, eu te pago e eu te pago pela mercadoria. Não, eram trocas. Troca de mercadoria. Troca de mercadoria. Madeira, pedra preciosa, calcário, vários tipos de pedra preciosa. Então, havia essa troca. Então, o comércio, quando chega numa civilização ou sai dela, essa questão, os comerciantes, eles vão para outra região. Mas eles não vão só levando a parte financeira, a parte material, essa parte de troca comercial. Eles vão levando sua cultura junto com eles, suas crenças religiosas, eles vão levando sua fé, eles vão levando suas práticas. Então, havia, por isso, toda essa troca. Muito bem. Eu ainda faço uma outra pergunta a você com relação a esse comércio. O interessante observar é o seguinte: naquela época, os judeus estavam ali, né? Os fenícios têm uma relação com os judeus, né? Os fenícios, eles, talvez a origem, os fenícios tenham sido herdeiros dos judeus da antiguidade, né? A civilização judia, ela começa mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, né? Então, naquele período, eles já tinham vivido a Judéia estava lá. E uma curiosidade que sempre eu tive foi o porquê que essa religião que os judeus praticavam, que era o Velho Testamento, ela não chegou a invadir a Grécia. Você teria alguma ideia o porquê da religiosidade do judeu não ter invadido a Grécia? Aí eu também volto e me baseio no que eu pesquisei através da historiografia. Os antigos gregos, eles tinham muito forte essa questão de Estado. Eles tinham muito forte essa questão de religião, economia, razão, até as leis. Então, não cabe que eles deixassem outros povos impor, que outros povos pudessem impor a eles sua religião. Eles tudo bem, sim, eles assimilaram do Egito várias questões referentes à sua religião, mas eles não foram, digamos assim, dominados pelo Egito. Eles não deixaram. O Egito não chega lá e domina e conquista tudo e passa a impor sua regra, impor sua lei. Isso não funciona. Então, o Estado era muito forte. Essa questão de ser cidadão da polis era muito forte. Eu tenho a impressão que os gregos e os romanos, de uma forma geral, eles não podiam admitir ou não admitiam que pudesse haver um único Deus.
porque eles estavam muito culturalmente ligados a vários deuses. Você vê que a mitologia, se colocar em termos mitológicos, né? Se a gente for fazer uma análise científica, a religião muçulmana tem os seus mitos, né? Então ela tem a sua própria mitologia. Os judeus têm a sua mitologia. Os católicos têm a sua própria mitologia, né? Então são os seus personagens, enfim, todos fizeram religião através da mitologia. Mas o interessante nisso é que naquele período havia esse muro impenetrável da cultura religiosa e séculos depois que vem Cristo e que começa a desenvolver o cristianismo naquela região, o cristianismo tomou conta. Foi para a Anatólia, foi para a Grécia, enfim. Tomou conta de Roma também. E tomou conta da Ásia Menor, do norte da África. E depois vem a religião muçulmana, entra em conflito com os católicos ortodoxos, acaba dominando a África do Norte, a Ásia Menor. Então, essa história das religiões, elas são muito interessantes. Quer dizer, em um determinado momento, o cristianismo, a religião judia, né, que é judaica, que é, vamos dizer assim, a origem da era cristã, ela não consegue penetrar. E depois o cristianismo vem com uma nova mensagem e consegue penetrar naquela religião toda, né? E aí começa a derrubar os mitos dos personagens dessas... o politeísmo, né? Com a ascensão do cristianismo, mas disso que você está falando aí, o politeísmo. Até dessas magias e essas práticas de magia, quer dizer, vai derrubando todos esses mitos, né, da época. Quer dizer, como é a evolução da humanidade, né? Em determinado momento, você não admite uma determinada postura. E depois, aquela postura que é rejeitada passa a dominar. É impressionante isso. Até mesmo na história do próprio Egito, né? Porque muita gente pergunta, mas os egípcios eram politeístas. Sim, os egípcios eram politeístas, mas são 4.000 anos de história. Em nenhum momento foi estático uma crença em determinado Deus. Eles sempre foram politeístas, porém, em determinado período, um Deus estava mais em ascensão do que o outro em determinada região. Amon não era cultuado no Egito inteiro, no Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Então, Tote, Hermes, Ra. Então, há uma diferença de período e há uma diferença de região. E também nem sempre os egípcios cultuavam... Então as pessoas também perguntam muito assim, mas os egípcios cultuavam os animais. Nem sempre. Temos relatos, através da historiografia, de egiptólogos, pesquisadores, que afirmam que no primeiro império, porque teve vários períodos antes do período faraônico. Então, Nágada I, Nágada II, aí tem primeira dinastia e segunda dinastia, que foi com Menés. Os antigos egípcios, tem relatos que eles cultuavam objetos. Eles podiam estar cultuando o copo. E eles cultuavam o copo, pronto. Cultuavam bandeiras, cultuavam objetos. Aí, depois, com a evolução, indo para o Médio Império, eles passam a cultuar animais. Aí, no fim, passa o Médio Império, Novo Império, eles passam a cultuar pessoas que tinham a representação, o corpo de animal, o corpo de pessoa e a cabeça de animal. Então, isso vai passando. Não é sempre a mesma coisa. Um Deus não era cultuado sempre, por todas as regiões. Isso varia muito. Então, existem especificidades de região, e até mesmo a Grécia local. Até mesmo a Grécia que não tinha, vamos dizer assim, uma unidade política, né? Cada cidade era uma cidade-estado. Então, cada cidade cultuava o seu próprio Deus.
tinha os seus hábitos próprios, né? E até mesmo assim, eles também cultuavam vários deuses, porque um era o deus da guerra, outro era o deus que digamos assim, eles suplicavam o seu auxílio quando eles iam fazer o comércio, ou quando eles iam para uma batalha, ou quando eles iam orar, ou quando eles iam se casar, quando nascia uma criança, eram vários. Tá bom. Minha cara professora, muito obrigado pela sua presença. Eu é que pela agradeço grande mais uma vez. Explanação, pela brilhante explanação que você nos brindou. O programa está sempre à sua disposição, tá? Mais uma vez eu agradeço aqui o convite. Obrigado. Quero agradecer também aos nossos telespectadores cativos que nos acompanham. Lembrando que semana que vem, quarta-feira, 21h30, estaremos aqui novamente com uma nova atração. E o programa de hoje, a nossa reprise, domingo às 9 horas da manhã. Uma boa noite a todos e até a semana que vem.